Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e o tópico do momento é mesmo o submarino, o Titan, que estava em busca turística do Titanic e parece que há imensas dificuldades em reaver o objeto de novo, assim como as pessoas que lá estavam. Vamos ver aqui um excerto sobre o que é que se está a passar de forma genérica e eu quero também apontar alguns pormenores interessantes do porquê disto também estará a acontecer. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Esta foi a última publicação de Hamish Harding nas redes sociais. O empresário britânico diz que ia ver de perto o Titanic na companhia de especialistas neste tipo de missões. A última de uma série de aventuras de quem diz ser um explorador do mundo. Aos 58 anos, tem 3 recordes do Guinness. A volta ao mundo mais rápida dentro de uma aeronave foi um deles. Eu quero só deixar aqui um pormenor. É que a primeira coisa muito importante é que o CEO da empresa que realizou isto, que é a OceanGate, tem vídeos na internet, por toda a rede digital a circular, a afirmar que o mais importante não era propriamente a competência dos técnicos e, portanto, não iria contratar homens brancos de 50 anos. E, portanto, a diversidade era o mais importante, porque caso as pessoas não soubessem, iriam aprender posteriormente. E, portanto, enfim, não desejando mal nenhum, obviamente, mas se calhar em determinado aspecto indireto, aquela ideologia que começa com W, depois tem um O, um K e um E, que eu não vou dizer aqui por razões óbvias, se calhar foi um dos principais responsáveis por isto também estar a acontecer. Não obstante que todos eles saberiam dos riscos que estavam sujeitos, mas, obviamente, que recuperem o mais rapidamente possível a vida destas pessoas. No ano passado, foi um dos turistas que visitaram o espaço. Um dos amigos do multimilionário tem esperança que os últimos recursos utilizados nas buscas consigam ajudar a localizar os 5 passageiros. If they're alive in the sub and that could be done in the next day or two, well then, we could have a happy outcome to this thing, which from the outset was very, very worrying. A bordo do submarino está o presidente da OceanGate Expedition. Se não estou em erro, foi mesmo este senhor que disse aquilo que eu vos estava a referir anteriormente. Não obstante que eu também tenho visto muitos comentários nas redes sociais, especialmente da malta de esquerda, a desejar quase a morte a estas pessoas porque simplesmente são milionários ou bilionários. E isso é trágico. Isso é trágico. É mau, mostra uma falta de bom senso brutal, porque no final do dia, com mais ou menos dinheiro, ou mais ou menos espírito de aventura, isto são pessoas. Portanto, quando eu vejo pessoas ligadas à extrema-esquerda mais radical a gozarem com esta... Nem a gozarem, é mesmo a ofenderem e quase com um sentimento de toma lá bem feita, com o dinheiro que estas pessoas têm, e ainda bem que morreram só porque têm este dinheiro, é do mais desprezível que alguém pode ver. É mesmo muito mau mesmo. A empresa que organiza as viagens aos destroços do Titanic. Stockton Rush tem 61 anos e é piloto desde os 19. 2 dos passageiros são pai e filhos, Shahzada Daoud e Salman. O vice-presidente de uma empresa de fertilizantes e energia é um dos homens mais ricos do Paquistão e administra várias empresas da família. Paul Henry, de 77 anos, é ex-comandante da Marinha Francesa. Já fez mais de 35 mergulhos no local do naufrágio e A minha questão agora é perceber, porque supostamente eles têm oxigênio para 96 horas. Supostamente a partida do objeto foi na segunda-feira. Ora, 96 horas, se os meus cálculos não me falham, são 4 dias. De segunda à quinta-feira até hoje, já se passaram provavelmente essas 96 horas. E nós vamos ouvir, eu vi um bocado deste certo só do final para ver se tinha algum interesse, nós vamos ouvir aqui alguns pormenores interessantes sobre aquilo que é necessário para eles aguentarem mais de 96 horas, mas é muito complicado tendo em conta, enfim, o ambiente e a conjuntura ambiental, passa a redundância, onde eles próprios se encontram. Faz parte da empresa que detém os direitos do resgate do Titanic. Apesar de muitos terem formação, não deixam de ser turistas. Exato, as 96 horas, aqui não aparece em rodapé, está a aparecer isto, mas exatamente. Titan tem de gerir 96 horas de oxigênio para 5 indivíduos. Oi? Então. A corrida contra o tempo é exigente para quem tem de gerir 96 horas de oxigênio. Eles têm que estar quietos, têm que respirar pouco e têm que controlar a ansiedade. Isto é complicadíssimo. Ora, imaginem vocês a 3.500 metros, se não salvo erro, acho que este é o número de profundidade, debaixo d'água, perdidos, sem ninguém, só com um bando de esqueletos, se ainda não estiverem decompostos, debaixo dessa mesma água, porque eles estão perto do Titanic, supostamente. Portanto, imaginem o que é estarem nesse sítio, ou nessa situação,
e não poderem hiperventilar por causa da ansiedade ou, pelo menos, tentarem dormir, que eu creio que seja o mais fácil para poupar oxigénio. Portanto, imaginem a pressão. Por isso é que me faz confusão ver malta de esquerda quase feliz por isto ter acontecido só porque estamos a falar de pessoas milionárias. Não sei se sabem aquele avançado do Partido Socialista, ou alegado avançado do Partido Socialista agora na comunicação social, o Miguel Prata Roque, fez um tweet do mais desprezível que existe. Ele disse basicamente: muito engraçado como estes milionários agora, quando precisam de ajuda para sobreviver, não vão pedir à iniciativa privada. Ou seja, ele está a culpar as pessoas por serem ricas, mas no momento de sobrevivência irem recorrer a serviços públicos. Mal o Miguel Prata Roque sabe, esse boneco, que essas mesmas pessoas que estão a recorrer aos serviços públicos são das que mais pagam impostos para poderem ter a legitimidade de usufruir esses mesmos recursos públicos. Portanto, se há malta que pagou esses recursos, foram eles próprios. Então é muito mau. Independentemente de serem de esquerda, de direita, estamos a falar de vidas de pessoas. Portanto, isso aí não há intermediário. Claro que eu deixo a pergunta no ar: como é que isso é suposto ser feito num ambiente como nós conseguimos 3.800 metros, exato. imaginar, de completo pânico? Mesmo que o submarino consiga chegar à superfície, quem está lá dentro não vai conseguir abri-lo sem ajuda. Como é que é? Quem está lá dentro não vai conseguir abri-lo sem ajuda? Pois, porque aquilo pode implodir, não é? Pela pressão da água. Submersible, they can't get out. They require someone to undo the bolts from the outside, so they can't get out of the sequel. Mas também, eu não sou especialista na matéria, se alguém nos comentários for. Eu acho que a 3.800 metros de profundidade, com a pressão da água, a cabeça não explode, ou vocês morriam só por causa da pressão da água, porque é muita pressão em cima de nós, não é? Eu não sou especialista na matéria, não é toda a minha área de estudo nem de trabalho, mas se alguém me puder elucidar, mesmo que pudesse haver essa possibilidade de sair do submarino a quase 4.000 metros de profundidade, eu acho que a quantidade de pressão de água que existe, sem um fato, sem proteção, morríamos instantaneamente, digo eu, tenho essa presunção. Se alguém me puder corrigir, agradecia nos comentários. This thing is about the size of a large transit van, about 7 meters long, white, so it's going to be quite difficult to spot it from the air. Para embarcar no Titan, cada passageiro pagou cerca de 230 mil euros. Uma viagem de 8 dias para ver de perto o que sobrou do Titanic. O mais engraçado é que depois vão haver pessoas a dizer: porque eles pagaram 200 e tal mil euros para andar no Titan, portanto, responsabilidade deles. Portanto, se aplicarmos este argumento a toda a gente, é a mesma coisa que eu vos culpar a vocês por comprarem um Opel Corsa de 96 a 2.100 euros num stand de automóveis em Loures, e quando vocês precisarem de assistência de uma ambulância porque, sei lá, partiram um braço num acidente, eu vou dizer: estás a ver, gastaste 2.000 e tal euros, não sei o que, não sei o que mais. É exatamente a mesma coisa em termos éticos e morais, só com uma discrepância salarial. Não é? Portanto, às vezes a ética e moral é bom ser lembrada, não é? Em determinados casos. Havia aqui mais um vídeo, eu não sei se eu vou mostrar, mas talvez o mostre, porque acho que é uma reportagem também com testemunhos estrangeiros e se calhar é interessante. Exatamente, creio que este vídeo aqui também da reportagem da SIC tem alguns testemunhos que eu acho também é importante visualizarmos. Vamos, sem mais demoras, então continuar. A empresa opera em águas internacionais Isto a falarem da OceanGate. e conseguiu por isso escapar a fiscalizações e à aprovação de qualquer regulador. Para quem não sabe, em águas internacionais, eu não vou propriamente dizer que não há lei, quer dizer, em muitos aspectos não há e, portanto, regulações, até a nível, enfim, criminal, não existem. Portanto, isto é verdade, é muito mais fácil fazerem isso. So we're coming into the sub. This is the only toilet available on a deep diving submersible. Eu gostava de saber, não é? Porque eles estão lá 5 pessoas durante 4 dias com aquilo estático em termos de necessidades. Enfim. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music, and it's very popular. We have our control screen here, our sonar screen here, and we can put any image we want in the back. O vídeo gravado há vários meses pelo dono da OceanGate mostrava como funciona o submarino. Há um vídeo de um youtuber, como é que ele se chamava? Eu já não me lembro, mas é um youtuber brasileiro que esteve lá, pesquisem. Mais uma vez, peço-vos, se souberem o nome, escrevam nos comentários. Que ele foi lá visitar este submarino há uns meses e ele próprio apontou para as imensas falhas de segurança que existiam na própria máquina.
Portanto, vejam o vídeo. É um youtuber brasileiro, se não estou em erro. Pá, já não, eu acho que ele é brasileiro, porque eu vi o vídeo a circular de repente. Se alguém souber, pesquisem pelo vídeo, porque há uma espécie de review, não é? Um pack opening, se quiserem, quase metaforicamente, do material. E ele próprio aponta para as debilidades materiais que o objeto tem. Run with this game controller and these touch screens. So if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. É impressão minha ou isto é um comando da Xbox? Isto é um comando da Xbox. Para quem não sabe, a Xbox, malta, público que é, não vou dizer mais velho, mas jovem há mais tempo, isto é um comando parecido com os da PlayStation. Mas isto é comando da Gamebox para controlar. Eu sei que isto é fé de inverno, mas não deixa de ser engraçado. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around, and super durable. We keep a couple of spares on board just in case. Okay. Dos clientes, a Enfim, se for eficaz, faz sentido, não é? Mas, enfim. empresa nunca escondeu as condições da viagem. You can just picture any minivan you've ever been in. If you ripped out all the seats, that's what you've got. It's that amount of room, and it's 5 people sitting on the floor. Everyone's got... Eu não conseguia fazer isto. Eu sou-vos honesto. Reparem, o que é vocês estarem quase... Isto é uma carrinha de caixa aberta, só que fechada, quase. Eu não conseguia viajar a 4.000 km. 4.000 km é quase metade da altura do Monte Everest. Só para vocês terem noção, em termos comparativos, nós sabemos mais sobre a superfície de Marte do que aquilo que sabemos sobre o que está debaixo dos oceanos. Porque é muito mais difícil lá chegarmos, com material técnico e tudo. Mas eu não era capaz de fazer isto. Eu sou honesto, tenho medo, não fazia. Room to stretch their legs, and it's a little bit of kind of indoor-outdoor carpeting on the ground. There are curved steel mesh walls that you can lean against, and then one end is the porthole, and the porthole is only the size of the window on a small... O tamanho da janela é uma máquina de lavar roupa. Washing machine. Uma máquina como quem diz, é do tamanho daquela parte de vidro, de plástico da máquina de lavar roupa. A fiabilidade do aparelho já tinha sido questionada quando surgiram os primeiros problemas técnicos. When we went down, there were communication problems. Eu acho que isto, só se me dissessem, vamos descer 4.000 metros na água e há problemas de comunicação, se eu já tinha reticências relativamente a ir, então aí não tinha reticências, tinha certezas. Mas enfim, a questão das águas internacionais e disso ter sido feito é que permitiu isto. Enfim, on every trip I've taken. Os sinais foram sempre ignorados. Há 5 anos, a empresa despediu o diretor de operações, que alertou em relatório para eventuais problemas de segurança. Eu pergunto, esse diretor era um homem branco heterossexual de 40 a 50 anos? Porque o CEO da OceanGate, se não estou em erro, acho que foi o CEO da OceanGate, disse que o mais importante era a diversidade e etc, etc, e que não havia problema, se não soubessem, iam aprender. Epá, pelos vistos, e infelizmente parece que não aprenderam. Espero genuinamente que tenham a capacidade de regressar com vida, embora seja muito complicado, mas isto é a prova que talvez a ideologia identitária de esquerda não nos leve a lado nenhum. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ignorou também uma carta assinada por dezenas de peritos que sublinhava que a abordagem experimental poderia levar a problemas catastróficos. You get there and then you start seeing this stuff and now your mood crashes and you get a little worried. Like, is this the level of polish and sophistication we're talking about? David Polk esteve 4.000 metros, eu ainda estou nos 4.000 metros, peço desculpa. Mas também a bordo do submarino que, segundo o dono da empresa, foi desenhado pela NASA para aguentar a pressão do fundo do oceano. Pois é, era o que eu falava há bocado. Se já há aqui a questão e que se coloca a questão de se aguentar a pressão de 4.000 metros de água em cima de vocês, o que seria se algum de nós, meros mortais, um humano normal, sei lá, a altura média deverá ser 1,75 m e 70 kg, sairmos de um submarino em plenos 4.000 metros de profundidade, o que é que nos aconteceria aos corpos, não é? Portanto, se há essa dúvida relativamente a esse material, imaginem relativamente a um ser humano. His exact words were, everything else can fail, the lights can go out, the propellers can stop, but you will still be alive.
A verdade é que continuam vivos, só que as reservas de oxigénio terão um limite, não é? Esse é que é o problema. E estão-se a escutar agora. Já houve adiantamentos. Alguns destroços acho que foram encontrados, entretanto, à altura que eu estou a gravar este vídeo. Ainda não consegui verificar isso. Mas o problema é mesmo a manutenção do oxigénio a circular. Isto é o Titanic. Mais de um século depois de ter naufragado, o Titanic pode ter feito mais 5 vítimas. Além do frio e da limitação de oxigénio, o submarino não pode ser aberto por dentro, mesmo que consiga voltar à superfície. Querem uma curiosidade? O Titanic afundou-se no mesmo dia em que o PNR foi fundado. É uma curiosidade daquelas fantásticas. Só aqui uma à parte, acho que é interessante. You're right. The really nightmarish scenario is that they are alive at the surface, bobbing away, running out of air, and unable to get out. Então estão na superfície. Antes de embarcarem, os passageiros tiveram de assinar um termo de responsabilidade. Normal, mas também em águas internacionais. O documento indicava que o submarino não tinha sido aprovado ou certificado por qualquer regulador e que a viagem poderia resultar em lesões físicas, trauma emocional e até morte. E, portanto, pelo que vejo, não haverá consequências judiciais para os detentores de identidade, presumo eu. Quer pela questão do termo de responsabilidade, quer pela questão disto se ter sucedido em águas internacionais. Digo eu. Meus caros, isto é basicamente o resumo do que está a acontecer. Peço que metam like, que comentem a vossa opinião, ok? Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Já agora, muitos de vocês também comentaram o meu bigode. Obrigado pelo elogio, ok? É um verdadeiro bigode macho tóxico. Não sei se está a aparecer ou não, portanto, enfim. Boa maltinha, quem quiser tem a merch, está aí, cultivem-se.pt, as pulseiras, as t-shirts, metam like no vídeo, subscrevam o canal. Que estas pessoas consigam sobreviver e regressar mais rapidamente com vida. E é tudo por hoje, meus caros. Metam like, subscrevam, partilhem, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.